Feche seus olhos por um instante. Tem uma palavra de Deus para ministrar o seu coração nessa noite. Você não veio aqui por acaso. E hoje pela manhã, assim que o pastor Carlos terminou a ministração pela manhã, o Senhor me deu uma visão desse culto. E a visão que o Senhor me deu aqui, um cenário de como se fosse uma luta de boxe. E tinha pessoa ali lutando, mas ela só se rendeu quando ela foi nocauteada. O que é isso que o Espírito Santo falou comigo? Tem pessoas que estão tentando conduzir as suas vidas, tenta. Às vezes é um problema financeiro, às vezes é um problema de enfermidade, às vezes é um problema familiar, e ela tenta e só para quando ela é nocauteada pela circunstância adversa. Mas esse não é o padrão de Deus para a sua vida. Hoje você veio aqui para se render, não porque você vai ser nocauteado pela circunstância adversa, mas você vai decidir render ao Espírito Santo e ao controle dele sobre a sua vida. E o encargo do meu coração é que todos os irmãos, os que estão nos acompanhando pela transmissão, e você aqui, é que você seja cheio do Espírito Santo. O encargo do meu coração é que você saia dessa reunião, se você ainda não foi batizado com o Espírito Santo, é que você seja. Se você ainda não ora em línguas, é que você ore, mas você vai sair daqui rendido ao Espírito, e o poder do Espírito Santo de Deus vai tomar conta da sua vida e vai direcionar a sua vida. Amém? Pai, nós bendizemos e louvamos o Teu nome. Senhor, e nessa noite, ó Deus, onde vamos ministrar acerca da vida do próprio Deus que habita em nós, o Espírito Santo de Deus. Pai, eu declaro, ó Deus, que cada homem, cada mulher, os que estão presencialmente e os que estão nos acompanhando pela transmissão, vão ser tocados pela palavra do Senhor, e o Espírito Santo, ó Deus, vai direcionar, vai mover, vai trazer luz, entendimento, e esses irmãos vão se render ao Senhor e decidir entregar as suas vidas ao comando do Espírito. Em o nome de Jesus, amém. Irmãos, nós temos falado sobre aceleração. Esse é o ano da aceleração. Presta atenção no que eu vou te dizer. Isso não é uma frase de efeito. Isso não é um marketing da igreja, né, para poder mobilizar os irmãos, deixar os irmãos animados, empolgados. Não, isso é palavra profética. Pastor Aloysio, que é o pastor presidente do nosso ministério, no final do ano passado, ele teve uma visão, Deus concedeu a ele um sonho, de que este ano, Deus ia acelerar o nosso ministério. E você faz parte disso. E quando eu digo acelerar, não é sair, né, abafado, correndo, fazendo as coisas, não. Quem vai acelerar isso é Deus na sua vida. O que outros lá fora demoram 5 anos, 10 anos para conquistar, você vai conquistar em meses. Esta é a aceleração que Deus tem para a sua vida. Mas você precisa dar uma resposta a isso. Você não pode ficar indiferente, achando, né, que isso é uma estratégia, é algo natural para mobilizar a igreja. Não. Você tem que ouvir isso como uma palavra profética e falar: isso é de Deus para a minha vida. Deus tem isso para mim, eu faço parte desse ministério, e é isso que Deus liberou, é isso que vai acontecer na minha vida. Eu vou viver um ano de aceleração. Os últimos anos, nós ficamos como que paralisados. Essa pandemia era como um arco, né, uma flecha num arco sendo resetada, puxada para trás. O diabo pode ter achado que estava nos paralisando, ou até mesmo nos puxando para trás, nos fazendo retroceder. Mas é engano dele, porque quanto mais fomos puxados para trás, maior a força que vai nos impulsionar para frente. De maneira, presta atenção no que eu vou te dizer, de maneira que esse ano, você vai a lugares mais altos que você ainda não poderia ir, e mais rápido. Essa é a palavra profética sobre a minha vida e sobre a sua vida. Mas precisa de você tomar uma posição, precisa de você se posicionar. A Bíblia diz lá em Daniel 9, a partir do versículo 1, que Daniel estava cativo lá na Babilônia, e ele começou a ler os escritos do profeta Jeremias. E Daniel, um profeta também, já entendia naquela época que os escritos do profeta Jeremias era sim um livro inspirado por Deus, era uma profecia de Deus acerca de Israel. E quando ele estava lendo o livro, ele percebeu então que o ano do cativeiro de Israel na Babilônia iria durar 70 anos.
E o que que Daniel fez? Vou orar. É isso que Deus determinou? Então eu vou orar, Senhor, está escrito, o Senhor determinou, o cativeiro ia durar só 70 anos, chegou os 70 anos, então Senhor age, liberta-nos desse cativeiro, faça com que nós possamos regressar para Jerusalém. Ele foi orar, e assim tem que ser a sua postura. É o ano da aceleração, é a palavra profética que foi liberada sobre a sua vida, porque você faz parte dessa igreja, desse ministério, então você tem que orar. Senhor, eu vou orar, é isso que o Senhor liberou, essa é a palavra profética. Senhor, acelera na minha vida, faça com que eu alcance coisas mais rapidamente, que o Senhor me surpreenda nesse ano, porque essa é a vontade de Deus. Mas para que aconteça, presta atenção no que eu vou te dizer, mas para que aconteça na sua vida, você tem que entrar em concordância com Deus. E como é que você entra em concordância com Deus? Orando. Senhor, manifesta aceleração na minha vida. E já está acontecendo, irmãos, já está acontecendo, mas vai acontecer ainda mais, porque o nosso Deus, Ele tem planos bons, planos elevados e altos a nosso respeito. Jeremias 29:11 vai dizer isso, que Ele tem planos de paz, não de mal, e a vontade de Deus é dar o fim, o desejo que nós desejamos. Eu tenho uma expectativa grande em Deus. Quantos estão comigo? Tenha isso, e Deus vai de maneira sobrenatural te surpreender com aquilo que Ele tem planejado para você. Mas, presta atenção no que eu vou te dizer, mas, quem vai conduzir todo esse processo na sua vida, é a vida de Deus, é o Espírito Santo. O Espírito Santo, Ele é Deus, Ele faz parte da Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. O Espírito Santo, que é Deus, Ele é a pessoa que habita dentro de você, quando você reconheceu o Senhor no seu coração, confessou com a sua boca, o Espírito Santo então veio habitar dentro de você. Ele é a vida de Deus dentro de você, e Ele tem planos bons para você. Mas às vezes você fala assim, pastor, tudo bem, Ele tem planos bons para mim, mas eu não estou vendo isso acontecer. Eu estou vendo isso acontecer na vida de outros, mas na minha vida parece que dá tudo errado. Nessa semana eu estive aconselhando uma pessoa, e a pessoa me falando, realmente está vivendo uma vida complicada, né, e parece que está indo de mal a pior, né, mas eu falei, olha, sofrimento não move os céus. Só sofrer, irmãos, não atrai os céus para a sua vida. Porque senão o hospital era o lugar que mais acontecia milagre. Porque tem muito sofrimento em hospital. Mas isso não abre o céu. Necessidade também não abre o céu, não toca o céu. O que toca o céu é a fé. Fé. E eu falei com a pessoa, olha, é fé, você precisa de fé. Mas como é que a fé vem? É pelo ouvir. É pelo ouvir. Então você precisa vir para a reunião. Né, por causa da pandemia, a pessoa estava afastada das reuniões do culto. E eu falei, vem para a reunião. Né, nem sei se está aqui hoje. Vem para a reunião. Você tem que vir. O ambiente da reunião, ele gera fé no seu coração. O ambiente com os irmãos, que é o corpo de Cristo, né, essa vida que flui do corpo, ela toca você. De maneira que quando você sai da reunião, você sai diferente de como você chegou. Porque a vida de Deus tocou o seu ser. E você sai com fé, e fé é a moeda do céu. Fé é a moeda do céu. É preciso crer. E o Espírito Santo, que é Deus, que habita dentro de você, Ele é que move você. Sabia disso? Até para orar, é o Espírito Santo que move o seu coração. Enquanto eu estou ministrando a palavra, o Espírito Santo está gerando desejos dentro de você. Santos desejos. Né? Eu preciso orar, eu preciso intensificar a minha busca pelo Senhor, eu preciso me envolver mais, eu preciso ter mais comunhão. Porque, irmãos, o Espírito Santo, que é Deus e habita dentro de você, ele precisa ter poder na sua vida. Porque não é qualquer coisa, não é. Eu vou te dar uma ilustração. Você tem 3 frutas, 3 maçãs. Uma maçã é uma maçã boa, saudável. Outra maçã é uma maçã que está podre. E outra maçã é uma maçã de plástico. É uma maçã falsa. O que isso aponta? A maçã de plástico, ela pode ter uma aparência bonita.
né? Tem muitas frutas aí artificiais que parece que é verdadeira. Pode ter uma aparência bonita, mas é falsa, não tem conteúdo, não tem vida. Assim é a vida do ímpio, daquele que não tem o Senhor. Ele é uma vida falsa, ele tem aparência, né? E hoje em dia nós estamos aí com as redes sociais. Parece que você vê no Instagram e você acha: nossa, que pessoa feliz, eu queria ter a casa, o casamento dessa pessoa. Mas é falso, não é verdadeiro, porque não tem a vida de Deus. Mas aí você tem duas maçãs verdadeiras. Uma maçã, apesar de ser verdadeira, ela está com uma parte podre. Isso é o quê? É a carne. A carne está tomando conta daquela maçã. Apesar dela ser verdadeira, dela ter recebido a vida de Deus não está conseguindo fluir, porque a carne está dominando. E não estou falando só na questão do pecado, não. A carne também aponta para tudo aquilo que é natural, tudo aquilo que é humano. Todas as vezes que você decide viver uma vida humana, quando você decide tomar decisões por aquilo que você sente, por aquilo que você avalia que talvez seja o melhor para você, isso é carne, isso é viver no natural, isso apodrece a sua vida, conduz você para a morte. Isso é árvore do conhecimento do bem e do mal, é independência de Deus. Mas você tem uma outra maçã, que é verdadeira, que é saudável, que tem vida. Essa maçã aponta para o crente que vive na dependência do Espírito Santo. Ele não avalia mais as coisas baseado em arrazoamento da mente, as considerações da mente. Ele não avalia se isso é bom para mim, se isso é ruim para mim, não. Ele não está debaixo da lei, da árvore do conhecimento do bem e do mal. Ele está debaixo da vida do Espírito que está dentro dele. E ele fala: Espírito Santo de Deus, isso é para mim? É isso que o Senhor tem para a minha vida? Esse vive uma vida cristã plena, abundante. E é sobre isso que eu quero ministrar na sua vida. Viver a sua vida cristã debaixo da direção do Espírito. Há uma vida sobrenatural dentro de você. Ela se chama vida de Deus, Espírito Santo. Você não é como as pessoas que estão aí fora. Você tem que acordar de manhã e falar: eu sou diferente. Não é porque eu sou melhor, mas eu tenho Deus habitando dentro de mim. E essa vida de Deus que habita dentro de mim, eu não vivo ela como eu quero, não vivo ela como eu desejo, mas eu vivo ela na dependência do Espírito Santo de Deus. Quando dizem amém? Você é diferente. Você não pode querer viver a sua vida comum, como um homem comum. Você tem que viver a sua vida fluindo da presença de Deus dentro de você. E quanto mais você vai se enchendo dessa presença, e quanto mais você vai tendo discernimento, revelação de quem você é em Cristo, de quem essa vida é dentro de você, mais você vive a vida plena e abundante que o Senhor tem para você. Mas não há como viver isso sem ser na dependência do Espírito. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? E qual a primeira vez, né? Nós estamos dando aula do seminário, aula de hermenêutica. Estamos falando dos princípios de interpretação da Bíblia. Um dos princípios de interpretar a palavra de Deus, da hermenêutica, chama-se princípio da primeira menção, que é quando um assunto, né, ou um princípio, ou uma palavra, é abordado pela primeira vez na Bíblia. Qual é a primeira vez que a palavra Espírito Santo, o Espírito de Deus, foi abordado na palavra de Deus? Está lá em Gênesis 1, a partir do versículo 1, projeto, por favor. Olha o que a palavra de Deus vai nos dizer. Gênesis 1, versículo 1. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Então no versículo 1 fala que Deus criou tudo. Estava tudo criado. Os céus foram criados e a terra foram criados. Mas aí no versículo 2 aconteceu algo. Porque aquilo que Deus criou, e presta atenção no que eu vou te dizer, a criação, ela é uma expressão do seu Criador. É como um arquiteto. Quando o arquiteto projeta, né, uma casa ou projeta um edifício, e isso eu estava meditando sobre isso, realmente é verdade, né? Então, por exemplo, se você vai num bairro, né, ou num condomínio, e você começa a reparar as casas, né,
você consegue identificar as casas que aquele arquiteto construiu. Por quê? Porque elas têm um mesmo padrão. Porque a construção, a criação daquele arquiteto expressa a identidade, o que vai dentro dele. Ok? Mas também, essa expressão, a criação é a expressão do seu Criador. A Bíblia diz então que Deus criou os céus e a terra. Deus não cria nada vazio. Deus não cria nada sem forma. Olha o que o profeta Isaías vai dizer, lá em Isaías 45, versículo 18. Olha o que Isaías vai dizer acerca de Deus. Porque assim diz o Senhor, que criou os céus, o Deus que formou a terra, que a fez e a estabeleceu, que não a criou para ser um caos, mas para ser habitada. Eu sou o Senhor e não há outro. Deus criou a terra não para ser um caos. Volta lá para Gênesis, por favor. Ou seja, quando Deus criou os céus e a terra, Ele criou, a criação dele expressava Ele. Ou seja, era tudo pronto, tudo bom, não tinha nada de caos. Mas no versículo 2, olha o que diz. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus, é a primeira menção de Espírito de Deus, ou Espírito Santo na Bíblia, pairava por sobre as águas. Então o que os teólogos acreditam, e eu creio também que é verdade? Entre o versículo 1 de Gênesis e o versículo 2 de Gênesis, aconteceu algo. Porque Deus criou perfeito. Mas no versículo 2 diz que não estava mais perfeito. A terra, porém, estava, esse estar no hebraico, em outras traduções, em outros contextos mais à frente da palavra de Deus, não está traduzido como estava, mas está traduzido como tornou-se. Então você pode dizer que a terra, porém, tornou-se sem forma e vazia. E o que os teólogos dizem? Que entre o versículo 1 e o versículo 2 se deu então a queda de Lúcifer. E com a queda de Lúcifer, a terra então se tornou sem forma e vazia. Mas presta atenção no que eu vou te dizer, é como o homem. Porque Gênesis não quer te contar apenas uma história ilustrativa da criação da terra. Não, Gênesis quer te contar algo espiritual. Espiritual. E essa é a condição do homem. Deus criou o homem na sua perfeição. Deus criou o homem a exata, para ser a sua imagem e semelhança. Mas quando o diabo e o pecado entrou em cena, o homem agora se torna como a terra, sem forma, vazio, porque o homem agora está oco por dentro e tem um abismo no interior dele, porque o homem sem Deus não é completo. O homem sem Deus, ele tenta preencher esse vazio com várias coisas, com trabalho, com profissão, com poder, com dinheiro, com beleza, mas nada disso preenche, porque só Deus pode preencher o vazio existencial da humanidade. Então ele se tornou assim. Mas algo diz que o Espírito de Deus, o Espírito Santo, pairava sobre a face do abismo. E aí no versículo 3, a palavra de Deus diz: e Deus disse. Isso aqui também é a primeira menção de um princípio, que vai percorrer. O que é a menção do primeiro princípio, irmãos? É que o significado daquele princípio ou daquela palavra, em linhas gerais, vai percorrer toda a Bíblia, o mesmo sentido. Então ali você tinha o Espírito e logo em seguida Deus disse. Isso mostra a maneira de Deus agir. Deus sempre age pelo Espírito e pela palavra. E quando Deus age pelo Espírito e pela palavra, surge a vida. Você já tem a palavra. A palavra profética foi liberada sobre a sua vida. Este vai ser um ano de aceleração. Mas agora, quando você busca a Deus em oração, para que se torne realidade na sua vida, você está unindo o Espírito com a palavra profética. E o resultado é vida. Vai acontecer isso na sua vida. O Espírito Santo estava no início. Vê como é que o Espírito Santo age? O Espírito Santo sempre está no início das coisas. Quando o Senhor Jesus chegou aqui, quando ele foi batizado por João Batista, antes de iniciar o ministério dele,
O que aconteceu? Os céus se abriram. E aí Deus disse do céu: eis o meu filho amado em quem eu tenho todo o meu prazer. E João diz que o Espírito Santo desceu como em forma de pomba sobre o Senhor Jesus. Então o Espírito Santo veio no início do ministério do Senhor Jesus Cristo. Quando Jesus subiu aos céus, Ele falou: agora eu vou enviar o Espírito Santo, que é o Consolador. E aí os apóstolos agora iam começar a igreja. Mas o Senhor falou com eles: não. Primeiro vocês vão ficar lá em Jerusalém, até que do alto sejam revestidos de poder. Então o Espírito Santo teve que descer no Pentecostes, revestimento de poder, batismo no Espírito Santo, para aí então a igreja começar. O Espírito Santo sempre está no início de todas as coisas. Esse é um princípio espiritual. E olha, o Espírito Santo, quando tem caos na sua vida, se você está vivendo um caos no seu casamento, se você está vivendo um problema na sua vida financeira, lá no seu trabalho, se o seu problema é com os seus filhos, está dando trabalho, está sendo um caos, chama o Espírito Santo. Ele é expert em resolver caos, problema. Você não está aqui para ouvir 10 passos de como solucionar um problema na sua vida. 10 coisas que você precisa fazer. Não, você está aqui para ouvir: chama o Espírito Santo. Ele vai resolver o seu problema. Porque onde tem caos, onde tem problema, o Espírito Santo de Deus vem e traz paz, traz harmonia. Ele enche o lugar que está vazio. Ele traz alegria ao coração que está triste. Ele traz poder ao desanimado. Ele socorre ao aflito. Esse é Deus. Você tem que clamar por Ele, chamar por Ele. Por que nós pedimos? Vem, Espírito Santo. Pastor, Ele não já veio? Sim, Ele já habita dentro de você. Mas quando nós falamos vem, Espírito Santo, nós estamos falando: Espírito Santo manifesta poder. Espírito Santo de Deus quebra cadeias. Espírito Santo de Deus traz alegria, gera paz. Espírito Santo de Deus muda o meu casamento. Vem, Espírito Santo de Deus. Você está chamando Ele para agir na sua vida. Ele já está lá, mas se você não chamá-lo, presta atenção no que eu vou te dizer. O Espírito Santo de Deus, ele não é um lutador que vai lutar com você para tomar o controle da sua vida. Não. O Espírito Santo de Deus, ele é um gentleman, é um cavalheiro. Ele não responde perguntas que não foram feitas. Ele não fala se você não perguntou. Ele não age se você não deu abertura para ele agir. Ele fica na dele. Por isso que é importante você pedir. O que Jesus fazia aqui na terra? Um único enfermo, só esse, porque tinha um significado espiritual. Jesus foi a ele, que foi o paralítico do tanque de Betesda, né, que estava 38 anos paralítico. Jesus que foi a ele e escolheu ele para curá-lo. O resto, todos tiveram que ir até Jesus e pedir. Ou o próprio enfermo, ou o pai, ou a mãe do enfermo, ou os amigos do enfermo, tiveram que ir até Jesus. E Jesus perguntava: o que você quer que eu te faça? E aí a pessoa tinha que falar: eu quero tornar a ver, eu quero andar, eu quero ser curado. Assim é o Espírito Santo. O Espírito Santo está ali. Ele pode ansiar por resolver o seu problema. Acredite em mim, Ele quer. Ele tem o poder para fazer. Mas se você não pedir, Ele não faz. E olha, essa mesma pessoa que eu estava aconselhando, eu disse para ela: nós somos como aquele que está se afogando em alto mar. Segundo os especialistas em salvamento, você não pode pular para salvar a pessoa enquanto ela está se debatendo, porque ela pode até ocasionar o seu próprio afogamento. Então o que eles dizem? Você tem que deixar a pessoa cansar de tentar se salvar. Na hora que ela cansar de tentar se salvar, então ela se rende. E na hora que ela se rende, ela está pronta para ser salva. E aí eu disse para a pessoa: você está vivendo essa situação difícil, mês após mês, mês após mês, anos após anos, mas mesmo assim você não deixa de tentar resolver. Você busca uma ajuda num parente, você busca um socorro em alguém, mas você não busca naquele que é o seu Salvador. Vê como nós somos, irmãos. Nós podemos falar:
estou cansado de tentar, estou cansado de lutar. Mas mesmo assim você luta, você não para, você não se rende. E a vontade do Senhor não é que você se renda, como eu disse na visão que eu tive, numa luta de boxe, você se render porque você foi nocauteado pela circunstância. Não, a vontade de Deus é que você entre na luta rendido. Mas não é rendido à circunstância, não, rendido ao Senhor. Porque o que a palavra de Deus vai dizer? Paulo vai dizer, quando eu estou fraco, é aí que eu sou forte. Mas não é fraqueza ao pecado, não é fraqueza à sua carnalidade, não, é fraqueza na sua impotência de resolver as coisas. É você chegar diante da circunstância e falar, eu não dou conta de ser pai, eu não dou conta de ser marido, eu não dou conta de ser mãe, eu não dou conta de trabalhar, de dirigir, eu preciso do Espírito Santo. Me dá, Espírito Santo, a tua unção, a tua capacitação, instrui-me, eu não sei como fazer. Aí o Espírito Santo vem sobre você. Mas olha, você tem que demonstrar fraqueza diante de Deus. Porque quando o Espírito Santo vem e Ele te habilita, te capacita, a unção vem sobre a sua vida, você então chega diante dos homens confiado. Mas não é uma confiança soberba, arrogante, de que você sabe fazer as coisas, não. É uma confiança em Deus. Deus me capacitou, Deus me colocou nessa posição, então Ele vai me capacitar e me dar as ferramentas que eu preciso para conduzir essa casa, para conduzir esse marido, para educar essas crianças, para conduzir essa igreja, para conduzir essa célula. O Espírito Santo de Deus, Ele é a minha capacitação. Quantos entendem o que eu estou dizendo? Mas é preciso você se render, é preciso você se render. Chega de bater a cabeça, irmãos. Pastor, mas se Deus tem planos bons para mim, por que não estão acontecendo? É porque que mesmo que você tenha a vida de Deus dentro de você, você ainda fica independente dela. Independente. Você não se rende, não se curva ao Espírito Santo. Não deixa o Espírito Santo resolver os problemas para você. Não deixa o Espírito Santo te orientar qual a melhor maneira de conduzir a sua casa, conduzir o seu trabalho, conduzir a sua vida. É necessário que haja uma rendição. Quantos querem se render ao Senhor nessa noite? É como o povo de Israel, lá no Velho Testamento. A Bíblia diz que o povo de Israel era cativo no Egito. O Egito tipifica o mundo. Faraó tipifica o diabo. Então éramos todos nós, quando estávamos ainda escravos do diabo nesse mundo caído. Não tínhamos Deus. Nós éramos oprimidos pelo diabo. O diabo determinava as nossas vidas. O diabo nos controlava. Mas aí Deus levantou um libertador. Moisés, nesse contexto, aponta para Cristo. Cristo veio para nos libertar. Então Moisés tira o povo do Egito. O povo então é tirado do domínio de Faraó. O povo agora está livre. E o povo está livre, está sendo conduzido para uma nova vida, para uma vida em Canaã, para uma terra onde há favos de mel, onde o mel e leite brotam, aonde há luta, mas há vitória garantida. Essa é a vida que Deus quer conduzir o povo, essa é a vida que Deus quer me conduzir e te conduzir. Mas aí o povo se depara primeiro com o Mar Vermelho. Paulo vai dizer aos Coríntios que o Mar Vermelho aponta para o batismo nas águas. O povo foi batizado na nuvem e nas águas. Então nós passamos então pela primeira experiência da vida cristã, que é o batismo nas águas. O batismo nas águas aponta que o poder de Faraó é destruído. Foi nas águas do Mar Vermelho que Faraó e os seus cavaleiros foram sepultados, destruídos. E agora o povo está diante deles num deserto. Assim é a vida cristã. Deus te livra desse mundo caído, da opressão do diabo, e Ele te conduz agora, e você passa pelas águas do batismo, mas agora tem um deserto diante de você. Mas deserto não é lugar para morar, deserto não é lugar para ficar, deserto é lugar para passar. Pastor, eu estou passando pelo deserto, mas creia, Deus já tem o escape para você, porque não é lugar para você viver, deserto não é lugar de filho de Deus viver.
E o povo então passa pelo deserto. A vontade de Deus é que essa passagem pelo deserto durasse em torno de 1 ano a 9 meses, que é quando o povo chegou às portas de Canaã. Mas aí, ao enviar os espias, 10 deles voltaram com um relatório negativo de incredulidade, contaminou a nação e o povo não pôde se apropriar, não pôde encurtar o tempo do deserto, por causa de quê? Incredulidade. Preste atenção no que eu vou te dizer. Você decide o quanto vai durar o deserto na sua vida. A sua incredulidade aumenta o tempo de deserto na sua vida. A única coisa que Deus requer de você é que você creia. Creia. E a Bíblia diz então que Deus sentenciou, fez de acordo com o que o povo havia falado. O povo agora ia ficar mais 38 anos no deserto. 40 anos no deserto. Iam morrer lá. Somente Josué e Caleb que deram né? A Bíblia diz que em Caleb havia um outro espírito, um espírito de fé. Somente esses dois e o restante de 20 anos para baixo que iriam entrar em Canaã. E agora eles estão sob a liderança de Josué, diante do rio Jordão. E agora eles têm que atravessar o rio Jordão. Por um lado, o Mar Vermelho aponta para a experiência do batismo. Ok? É quando você passa pelas águas. Por outro lado, no batismo do rio Jordão, quando Jesus foi batizado no rio Jordão, João Batista falou com ele: olha, eu batizo vocês com água, mas vai vir aquele que vai te batizar com fogo, com o Espírito Santo. E quando Jesus está no rio Jordão, o que acontece com ele? O Espírito Santo vem sobre ele em forma de pomba. Então o rio Jordão aponta para a experiência do batismo no Espírito Santo. Não tem como você entrar em Canaã, que aponta para a vida abundante, sem esse revestimento de poder. E olha, para você ser batizado com o Espírito Santo, a única coisa que te é requerida é crer, meu amigo. Você precisa crer. Eu fui criado numa igreja tradicional, onde nós brincávamos, né? Chupa bala house, essas brincadeiras tolas. Mas quando veio a videira para cá, na semana ou no mês que a videira ia vir, eu fui num culto, numa reunião aqui em outra igreja. E lá no culto eu estava com um outro amigo meu, e o pastor, dia de semana, o pastor falou assim: agora você que ora em línguas, você vai começar a orar em línguas. E eu olhei para o lado, meu colega começou a orar em línguas. E eu falei: Senhor, se isso é de Deus, isso é para mim, eu quero também. E naquele momento, eu comecei a orar em línguas. Simples assim. Só crer, só crer. Qual que é o problema da experiência com o batismo do Espírito Santo, da oração em línguas? A justiça própria atrapalha. Porque você às vezes acha que precisa merecer, né? Porque eu mereço, ou porque eu deixo de merecer. Deixa a justiça própria de lado. Você não está na equação. Saia da equação. É um dom do Espírito Santo. Pedro, quando estava ministrando a palavra para Cornélio, enquanto ele estava falando: arrependei-vos dos seus pecados, muda, metanoia, arrependimento é metanoia, muda a sua mentalidade. Enquanto ele estava ministrando a palavra do Evangelho, o que aconteceu? O Espírito Santo caiu sobre todos que estavam lá. O que é esse verbo cair? Envolveu, abraçou. Cornélio nem sabia o que era o Espírito Santo, mas esse é o poder da palavra do Evangelho. A última música nós vamos cantar depois da ministração da palavra, que fala Espírito Santo. E o que a música diz? É a mensagem do Evangelho, que me compreendeu. Essa é a mensagem do Evangelho. Deus te compreende sem nenhuma explicação. Deus te salva pela graça. Você não tem que explicar por que você fez, deixou de fazer. Deus te salva de graça. Mas o que Paulo vai dizer aos Colossenses? Da mesma maneira que você foi salvo de graça pelo Espírito, assim você deve andar nele. A sua vida cristã, presta atenção no que eu vou te dizer, ela não é uma vida de uma experiência única do batismo do Espírito Santo, né? Então você atravessou o rio Jordão, você foi batizado com o Espírito Santo, orou em línguas, amém. É uma experiência sobrenatural, necessária a todo crente que quer se apropriar da promessa de Deus para a vida dele. Mas não é só isso. É necessário que você avance nessa dependência.
Assim como você recebeu de graça, o Espírito Santo veio, entrou dentro da sua vida, depois você passou pelo Rio Jordão, o revestimento de poder veio sobre a sua vida, você agora foi batizado com o Espírito Santo, a unção do Senhor envolveu você, agora é necessário que você ande nela. Não é um ponto de ônibus que você desce e acabou, não, é uma vida que você caminha nela. Todos os dias. Por que nós estamos todos os dias orando e orando em línguas e falando Espírito Santo de Deus enche as nossas vidas? Porque essa é a vida que Deus tem para você. É uma vida cheia do Espírito Santo. É uma vida guiada pelo Espírito Santo. E aonde o Espírito Santo enche, a carne diminui. Porque o que Paulo vai dizer? Que há uma luta. O Espírito milita contra a carne milita contra o Espírito. O que é militar? Lutar. Mas não é você que luta, é o Espírito que luta contra a sua carne. Agora o que você faz? Quem que você nutre? Quem você nutre na sua vida é quem vai estar mais forte para vencer a batalha. Você pode nutrir a sua carne assistindo Netflix, maratonando, 6 horas de Netflix. Vira à noite, final de semana, a sua carne está poderosa, acredite em mim. Há muito poder na sua carne. Ou você pode alimentar o seu espírito, ouvir a palavra, buscar a Deus em oração, consagrar-se ao Senhor, dedicar sua vida ao Senhor, buscar em Deus, aí o seu espírito está forte, aí a sua carne perde a batalha. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? É só isso que você tem que fazer, comer, porque de uma maneira ou de outra você vai comer, ou você vai comer comida estragada, ou você vai comer comida saudável. É isso que é a sua opção. O que você vai comer? Coma de coisas que alimentam o seu espírito. Coma de coisas que alimentam o seu espírito. Eu vou falar para os irmãos, é muito bom você estar comigo aqui nessa noite, 2 horas por domingo, mas é muito pouco. Você precisa fazer isso todo dia. Todo dia. Você precisa se alimentar, fortalecer o seu espírito. Nós estamos vivendo um tempo de aceleração. A volta do Senhor está iminente, irmãos. Em 2030, presta atenção no que eu vou te dizer. Em 2030, vai fazer 2000 anos do Calvário. Pastor, mas Jesus não morreu com 33 anos? Sim, mas há uma diferença de calendário. Então, em 2030, vai completar 2000 anos do Calvário. E o que a Bíblia diz? 2 dias. 2 dias o Senhor esteve morto, mas ao 3º dia Ele ressuscitou. 2 dias aquele samaritano, ajudou lá aquele homem que tinha sido açoitado. 2 dias ele pagou na hospedaria, para que ele ficasse lá na hospedaria, mas ele ao 3º dia ia voltar. Nesses próximos 20 anos, algo sobrenatural vai acontecer com a igreja. E é preciso que haja um desejo no seu coração de participar disso. Você não está vivendo nessa época por acaso. Você é um cidadão que Deus decidiu colocar você nesse tempo. Nesse tempo que Deus vai mover no meio da igreja. E Deus quer que você participe desse mover. Você não vai ser aquele que vive de moveres passados. Ok, é muito bom olhar para o mover passado. Mas você é aquele que olha para o mover atual. E você fala, Senhor, eu quero participar desse mover. Eu quero fazer parte da história desse mover. Mas você precisa estar na dependência do Espírito. É o Espírito que move o seu coração. Nós estamos vivendo, irmãos. Pastora Luísa está fazendo uma mentoria de pastores todos os dias. Começou agora dia 1º de fevereiro. De segunda a sexta-feira, de 1 às 2 horas da tarde. Todos os dias, de segunda a sexta até dezembro. Todos os dias ele está ministrando ao vivo. Nós somos mais de 1000 pastores cadastrados. Ao vivo, são em torno de 400, 500 e poucos pastores. Olha, eu decidi na minha vida, eu quero fazer parte desse mover. O que eu fiz? Adaptei a minha agenda. Eu trabalho uma parte de manhã e começo a trabalhar agora a partir de 2 horas. 5 horas da minha semana eu me dedico a isso. Aí você fala assim, pastor, está querendo aparecer? Não! É porque eu sei, há algo de Deus envolvido nisso. E você precisa aquecer o seu espírito e falar, Senhor, eu quero participar disso.
Uma das ministrações impactou minha vida é que não há como você imprimir grandeza no coração das pessoas. Você pode influenciar, você pode motivar, mas você, pelo Espírito, tem que desejar algo grande. E quando eu falo com você algo grande, não é algo grande natural, soberbo, orgulhoso, não. É algo grande, projetado em Deus. O nosso Deus tem planejado coisas grandiosas, planos altos, e é preciso que o Espírito Santo que está dentro de você aqueça o seu espírito para isso, e você decida em Deus participar disso. Você tem que ser movido pelo Espírito, e é o Espírito que é a chave para acelerar as coisas na sua vida. O Espírito Santo foi a primeira coisa, a presença, porque o Espírito aponta para a presença. A presença de Deus foi a primeira coisa que Deus deu ao homem. Lá no Jardim do Éden, quando Deus criou o homem, não tinha criado a mulher ainda. Então a primeira coisa que Deus deu ao homem foi a sua presença. Presença. Todos os dias, na viração do dia, Deus vinha ter com o homem. A presença. Por que Deus estava mostrando? Por que Ele deu a presença em primeiro lugar? Porque a presença de Deus é que tem valor nas nossas vidas. É a presença que remove o caos. É a presença que dá sentido. É a presença que tira o vazio. É a presença que dá forma ao que estava disforme. É a presença. E agora Adão, por causa do pecado, é expulso do Jardim do Éden. Adão perdeu a presença. Mas Adão era salvo. Acredite em mim. Por que ele era salvo? Porque Deus matou o animal. Apocalipse vai dizer que é o cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Tirou a pele desse animal e cobriu a nudez de Adão. E Adão também deu o nome da mulher dele, Eva, que é vida. Então Adão saiu do Éden, mas ele estava salvo, mas estava vivendo uma vida sem presença. E fora do Éden, fora de vida sem presença, o que você encontra é cardos, é abrolhos, é espinhos. O que você encontra é dificuldade, é aspereza em lidar com esse mundo. Mas tem algo sobrenatural que Deus deu para Adão, o primeiro homem, e dá para mim e para você também, que é a sua presença. A presença de Deus, o Espírito Santo de Deus, é a experiência maior, mais significante e necessária na vida de todo ser humano. Mas essa presença de Deus que habita em você, você passou o Mar Vermelho, passou pelo deserto, passou o Rio Jordão, não é para você parar ali no batismo do Espírito Santo, não. Porque o que a Bíblia diz? 2 tribos, a tribo de Ruben, a tribo de Gade e a meia tribo de Manassés, decidiram ficar no Jordão. E falaram com Moisés antes, né? Ó Moisés, aqui é melhor para nós, tem gado, nós somos homens de gado, nós queremos ficar aqui nas campinas do Jordão. Mas Moisés falou, não, vocês podem ficar, mas vocês vão ter que entrar e lutar com seus irmãos para possuir Canaã. E eles acordaram com Moisés. Quando Josué toma a liderança, eles falam, Josué, nós acordamos com Moisés, nós vamos entrar, vamos lutar com os nossos irmãos para tomar posse de Canaã, mas nós queremos mesmo é ficar lá no Jordão. É melhor para nós. O que isso aponta? O crente que ficou parado na experiência do batismo do Espírito Santo. Ele ora em línguas, ele foi cheio do Espírito, mas parou ali. Ele não avançou na dependência do Espírito. Presta atenção no que eu vou te dizer. O Espírito Santo quer ter com você uma experiência de comunhão contínua e permanente. Todos os dias você tem que viver a sua vida na presença do Espírito Santo, cheio do Espírito Santo, guiado pelo Espírito Santo, orientado pelo Espírito Santo. Já não é o que você quer, o que você acha, o que você considera que é bom ou que é ruim para você, mas é o que Deus quer. E Deus fala com você pelo Espírito, no seu Espírito. É lá que Deus habita. Deus, quando soprou o fôlego de vida no homem, Ele soprou o Espírito do homem. E é no Espírito do homem que o Espírito Santo veio habitar. E é no Espírito do homem que o Espírito Santo, que é Deus, fala com esse homem. Fala comigo e com você. Por isso, fala assim comigo. Eu sou um Espírito, possuo uma alma e habito em um corpo. Você é Espírito, irmãos. Você é Espírito. Você se relaciona com Deus no Espírito, porque Deus é
espiritual. A natureza de Deus é espírito, e Ele compartilhou a natureza dele comigo e com você, de maneira que Ele tem comunhão no nosso espírito. Você precisa fluir no espírito. Mas para fluir no espírito, você tem que entrar em Canaã. E Canaã fala dessa experiência contínua com o Espírito Santo de Deus. É só o Espírito Santo de Deus na sua vida que vai te habilitar para viver a vida plena e abundante que Deus tem para você. Olha a profecia que o Senhor liberou para Zorobabel, lá em... Deixa eu pegar o texto para os irmãos. Aleluia. Isso que dá não acompanhar o esboço. Zacarias 4:6. Aí está lá embaixo. Você não... Olha o que a palavra de Deus vai dizer. Prosseguiu ele e me disse: esta é a palavra do Senhor a Zorobabel. Vamos ler isso juntos, irmãos? Não por força nem por poder, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Não é na sua força, não é na sua capacidade, mas é no poder do Espírito. O Espírito Santo de Deus que é Deus, né? Poder, a palavra poder é dínamos, dinamite, de onde surge a palavra, derivação da palavra dinamite. É poder de Deus na sua vida. Esse Espírito Santo que é o poder de Deus, ele é poder de Deus para você avançar, acelerar. Ele é poder de Deus para transformar a sua alma. Você ter uma alma excelente, uma mente, né, uma vontade alinhada com Deus, uma emoção curada, isso é tudo Espírito. Não é pelo seu poder que você vai mudar o seu marido, não é pelo seu poder que você vai mudar o seu filho, não é pelo seu poder que você vai conquistar as coisas, é pelo meu Espírito, é na dependência do Espírito. Queria chamar os irmãos do louvor aqui, é na dependência do Espírito. E olha, para você fluir no Espírito, você precisa honrá-lo, porque você só tem aquilo que você honra. Pastor, como eu posso honrar o Espírito Santo na minha vida? Dependendo dele, sabe? Dependendo dele. Você honra quando você fala: Espírito Santo de Deus, me orienta. Espírito Santo de Deus, enche a minha vida. Espírito Santo de Deus, eu me rendo ao Senhor, não seja eu, mas seja o poder do Senhor em mim, fluindo através de mim. Isso é honrar, ter comunhão. O casamento é um relacionamento. Se você se relaciona com o seu cônjuge, cheio de reservas, o seu cônjuge pode ir até determinar. Tem casal, irmãos, que ele não sabe, como é que tem? A senha do celular do outro. Porque ele acha que é invasivo, privacidade. Isso é coisa de menino. Homem que casa, ele tem que ser homem, marido. Não é mais solteiro, é casado. Não pode ter reservas num casamento. Porque se tiver reservas, não há comunhão, não há intimidade. E o que esse casamento está fadado é ao fracasso. Pode até estar vivendo junto, mas vivendo separado, de corpos na mesma casa. Se é que você me entende. Assim é o Espírito Santo. O Espírito Santo não vai divorciar de você nunca, mas é preciso que você tenha comunhão com Ele, sem reservas. É preciso que todas as áreas da sua vida, o Espírito Santo possa fluir. É preciso que haja uma dependência. Queria te chamar a ficar em pé. É preciso que haja uma dependência, uma rendição ao Espírito em todas as áreas da sua vida. Seu casamento, suas finanças, seu ministério, tudo rendido ao controle do Espírito. Tudo rendido ao controle do Espírito. Enquanto nós vamos ministrar essa canção, o meu encargo no coração é te conduzir a se render ao Espírito nessa noite. Mas olha para mim, presta atenção em mim. Hoje é fácil. Você acabou de ouvir, há uma presença manifesta de Deus no nosso meio. O Espírito está fluindo aqui de maneira livre, intensa. É fácil se render a Ele. Mas eu quero que você se renda a Ele todos os dias da sua vida. Todos os dias. O seu coração possa se voltar para o Espírito. Você possa erguer as suas mãos pela manhã e falar: eu me rendo, eu me rendo. Espírito Santo de Deus,
guia a minha vida, toma o controle do meu ser, faça a tua vontade em mim, flua Espírito Santo em mim e através de mim. Quantos querem isso nessa noite? Erga suas mãos ao céu, vamos ministrar essa canção e depois nós vamos orar ao Senhor. Xerecantarabalabalababás. Chorocantarabalabalababás, xerecantarabalaramalaxa, tulecantarabababás. Chorocantarabalaramalaxa, tulecantarabababás. Aleluia, aleluia, aleluia. Espírito Santo de Deus vai movendo nessa noite no meio dos teus filhos. Ano do Espírito, e ali adorarei ao Deus do meu amor. Eu adorarei ao Deus da minha vida, que me compreender sem nenhuma explicação. Espírito bendito, que desce como fogo. Cantar a balada bababá, cantar a balada malá, cantar a bababá. E enche-me de novo. Cantar a bababá, cantar a balada malá, cantar a bababá. Enche, Senhor, enche os teus filhos nessa noite, Pai. Enche os teus filhos nessa noite, Pai. E ali adorarei a Deus do meu amor. Eu adorarei ao Deus da minha vida, que me compreender sem nenhuma explicação. Pega a sua voz nessa noite e diga Espírito Santo. Que desce como incendeia essa igreja, Senhor. Incendeia esses homens, essas mulheres, homens cheios do fogo da Espírito, Senhor. Que ele cantará bababá, xanamá, que cantará babá. E enche-me de novo, Senhor. Ele cantará bababá, que ele cantará bababá, que ele cantará bababá. Ele cantará bababá, que ele cantará bababá, que ele cantará babá. Ele cantará bababá, ele cantará babá. E enche-me de novo. Ele cantará bababá, ele cantará bababá. Abre sua boca e começa a orar em línguas. Chama por ele, a ação dele na sua vida, manifestação de poder sobre você. Ele cantará bababá, ele mamá, ele cantará bababá, ele cantará bababá, ele cantará bababá, ele cantará bababá, ele cantará babá, ele cantará bababá, ele mamá, ele cantará bababá, ele cantará bababá, ele cantará babá. Aleluia, aleluia. Como sinal de rendição ao Senhor, o Senhor me mostrou para esse culto muitas pessoas rendidas ao Espírito Santo de Deus. Você tem liberdade. Se você quiser se render em sinal de rendição, se ajoelhando aí no seu lugar, ou você quer vir aqui para frente,
se derramar na presença do Espírito Santo e falar: Senhor, eu me rendo à tua vontade, eu me rendo à tua vontade, se cumpre em mim o teu querer, se cumpre em mim o teu querer. Eu cansei de conduzir a minha vida, eu não quero ser o autor da minha vida, eu não quero ser quem decide a minha vida, mas eu me rendo ao Espírito Santo de Deus. Se curva aí no seu lugar, ou vem aqui à frente e se renda. Os pastores vão impor as mãos, você será cheio do Espírito Santo nesta noite. Línguas de fogo são compartilhadas sobre a sua vida. Você vai orar em línguas. Se você ainda não orou, há uma presença manifesta de Deus entre nós. Batiza, reveste de poder, capacita, Senhor, unção, a unção de Deus está liberada sobre a sua vida. Você que está aí no seu lugar, se una ao seu irmão que está próximo a você e comece a clamar: enche no Senhor nessa noite, enche no Senhor nessa noite, enche a minha vida, Espírito Santo de Deus, enche a minha vida nessa noite. Fogo de Deus, fogo do Espírito enchendo, 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 vai enchendo, seja cheio, seja transbordar na sua vida nesta noite. Deus quer liberar mais sobre a sua vida. Deus quer liberar mais sobre a sua vida. Deus quer liberar mais sobre a sua vida. Quer transbordar, quer transbordar. Senhor, mais, Senhor, mais. Vai mais, Deus libera. Enche a tua igreja, enche a tua igreja, enche a tua igreja. Flui de maneira sobrenatural, Senhor, em nome de Jesus, ó Deus. Ao Deus da minha vida.
Aleluia. Presta atenção no que eu vou dizer para você. A vida cristã, você não pode vivê-la na superficialidade. A superficialidade aponta para aquilo que é natural, que é humano. Não, há mais de Deus para você. Há mais de Deus para você. Há um rio diante da sua vida. É necessário que você decida mergulhar nesse rio. Fala assim comigo: eu decido não viver a minha vida cristã de maneira natural, mas eu quero vivê-la na intensidade e na dependência do Espírito Santo de Deus que habita em mim. Aleluia. Para encerrarmos, vamos ministrar esse refrão mais uma vez. Espírito, Espírito, que desce como um fogo, vem como em Pentecoste e enche-me de novo. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes, vem como em Pentecostes. aleluia. E enche-me de novo. Aleluia. 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 Isso é só uma porta que foi aberta na sua vida. Há todo um caminho do liberado, fluido rio de Deus para você. E eu declaro que todos os dias vai haver uma busca constante e cada vez mais intensa dentro de você, pelo Espírito, pelo fluir do Espírito e pelo enchimento do Espírito. Pai, obrigado pela vida dos teus filhos. Obrigado, Deus, pelo derramar, pelo fluir do teu Espírito Santo nessa noite. Pai, eu declaro homens e mulheres, jovens, crianças, adolescentes, adultos e idosos, vivendo a vida cristã na intensidade do fluir do rio de Deus, do Espírito Santo de Deus, que habita e enche a vida dos teus filhos, em o nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Glória a Deus.